Glória a Deus, aleluia! Depois desse louvor maravilhoso, em que nós sentimos a presença do nosso Deus e fomos renovados no nosso espírito, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, nós iremos para a ministração da palavra, tá bom? E nessa noite eu quero trazer sobre o perigo da incredulidade, o mal devastador que a incredulidade ela causa na nossa vida quando nós não estamos debaixo da convicção da palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Assim está escrito, João 20, versículo 19. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Versículo 24. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro da casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Versículo 27. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus por essa palavra. Nós conhecemos a história da ressurreição e nós sabemos que logo no primeiro dia da semana, no domingo, aproximadamente por volta das 6 horas da manhã, assim que começou a raiar o dia, Maria Madalena foi com as outras Marias, com algumas especiarias, para poder ungir o corpo de Jesus. Jesus já havia se antecipado a essa questão quando ele esteve dias antes na casa de Simão, o leproso, participando daquele jantar, quando aquela mulher entrou e quebrou sobre a sua cabeça aquele vaso de perfume caríssimo. E depois disso, depois da sua morte, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos e ele também embalsamou, passou o unguento, passou as especiarias junto com Nicodemos. Mas ainda assim, as mulheres estavam indo ao sepulcro porque elas desejavam também ungir o corpo de Jesus. Havia uma preocupação no coração daquelas mulheres porque nenhum dos homens a acompanhou até o sepulcro. A preocupação era quem iria remover a pedra, quem iria revolver aquela pedra que havia sido chumbada na parede pelos guardas romanos para que o corpo de Jesus não fosse roubado do sepulcro. E para surpresa de todas elas, quando elas chegaram até o local onde Jesus havia sido depositado o seu corpo, elas se surpreenderam porque a pedra havia sido revolvida e o corpo de Jesus já não estava mais ali. Então nós vemos que Maria Madalena, ela chegou até a porta do sepulcro e ela ficou impressionada com aquela situação. E de repente ela se curvou e ela olhou para dentro do sepulcro
e ela viu 2 anjos, um na cabeceira e o outro nos pés, o local onde Jesus estava. E os anjos olharam para ela e disse para ela: por que você está chorando? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Quando Maria se levantou, Jesus estava ao seu lado, e Jesus fez a mesma pergunta: por que choras? A quem é que você está procurando? Então Maria, pensando se tratar do jardineiro, ela disse assim: Senhor, aonde o puseste? Diga, eu vou até lá, eu quero ver o corpo. Então Jesus disse: Maria, e quando Jesus a chamou pelo nome, ela reconheceu o Senhor. A partir deste ponto, Jesus disse a ela que deveria contar aos discípulos que ele já havia ressurgido dentre os mortos. As outras Marias foram correndo até o cenáculo onde estavam os apóstolos, e elas avisaram a Pedro e a João que o túmulo estava vazio. E quando Pedro e João chegaram e viram realmente o túmulo vazio, eles voltaram correndo novamente para o cenáculo, provavelmente para anunciar aos outros irmãos e aos outros apóstolos. E Maria Madalena foi a primeira a ver a ressurreição de Jesus, foi a primeira a contemplar este milagre. Então ela correu até onde eles estavam e ela testemunhou de que ele havia ressuscitado, mas eles diziam que ela estava delirando. Eles não acreditaram no que ela havia testemunhado. A partir deste ponto, enquanto o domingo vai prosseguindo, nós vamos entrar na história em que aqueles 2 discípulos, eles decidem sair de Jerusalém e ir até uma aldeia chamada Emaús. Esta aldeia, ela distava de Jerusalém cerca de 10 quilômetros. E nós percebemos ali que enquanto eles estão caminhando em direção a esta aldeia, o próprio Senhor se aproximou deles e foi conversando com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados e eles não reconheceram que era o Senhor. E Jesus, ele mostrou ali que ele é um Senhor, que ele tem muita paciência, que ele tem muito amor, que ele tem vontade de ensinar, de estar conosco nas nossas dúvidas, nos nossos questionamentos. Jesus, ele tem prazer de nos acompanhar nas nossas peregrinações para que a gente possa conhecê-lo e conhecer a sua verdade. Olha, ele foi caminhando com aqueles discípulos e quando chegaram até aquela aldeia, o dia já estava reclinando. Então, o domingo já estava terminando. Jesus fez sinal de que ia para outro lugar, quando ele foi convidado por aqueles 2 discípulos a entrarem na casa de um deles e participarem da ceia, ou da janta, do jantar. Então, Jesus foi convidado e a Bíblia diz que quando ele levantou o pão e deu graças e partiu, os olhos daqueles 2 discípulos foram abertos e eles reconheceram o Senhor. E Jesus desapareceu da presença deles. Então, eles saíram de Emaús. 10 quilômetros eles voltaram até Jerusalém, no lugar aonde os discípulos estavam reunidos. E ali, Jesus, quando estavam todos já reunidos ali à noite, Jesus com as portas trancadas, com as janelas cerradas, Jesus ele entrou naquele ambiente. Agora, irmãos, é interessante, quando nós paramos para analisar a questão da física, a questão da ciência, a questão daquilo que humanamente falando, impossível de acontecer. Porque quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, ele ressuscita com o seu corpo ressurreto, ou seja, com o seu corpo de carne e osso, mas um corpo glorificado. Agora, um corpo de carne e osso não tem condição de atravessar uma parede, né? E ele atravessa uma parede, ele atravessa aquela parede, as portas estão trancadas, ele se coloca no meio dos discípulos, os discípulos ficam atemorizados, perplexos, com medo daquela cena, porque pensavam ver um espírito. E Jesus ele acalma os discípulos dizendo: não, eu não sou um espírito não tem carne, um espírito não tem osso, então vem aqui, toca nas feridas, toca no lado, toque em mim. E Jesus ainda pede um alimento para ele poder comer, para mostrar aos discípulos que realmente era ele, né? Então é um mistério que a gente busca tentar entender como é que Jesus tinha esse poder de fazer essas aparições, né? Sumir e desaparecer de uma maneira a nossa imaginação incompreensível. Então, por esta ocasião, por este momento, os discípulos se alegraram, ficaram tomados de uma grande alegria, de uma grande euforia, né? De um prazer muito grande de saber que realmente o Senhor havia ressuscitado. E a palavra do Senhor diz que neste momento Tomé ele não estava com os discípulos.
E aí, depois que Jesus se ausentou, Tomé, ele apareceu, ele chegou a estar com os discípulos ali em comunhão. E quando os discípulos falaram para ele que o Senhor havia ressurgido, que o Senhor havia estado com eles, que o Senhor havia aparecido, Tomé, ele não acreditou naquilo que estava sendo dito. A resposta de Tomé foi: eu não acredito nisso. Se eu não ver com os meus próprios olhos, se eu não tocar nas suas feridas, se eu não colocar a mão do lado onde a lança trespassou, de maneira nenhuma crerei. Muitas pessoas, elas defendem o posicionamento de Tomé, dizendo que ele não estava errado em tomar essa atitude, porque ele queria ter a certeza de saber que realmente aquele era um fato verídico, né? De ver, de tocar. Mas eu discordo, né, neste pensamento, nesta linha de raciocínio. Eu discordo porque havia muito mais do que uma evidência. Os discípulos começaram a contar a Tomé que Maria Madalena foi a primeira a vê-la no sepulcro, onde ele havia sido depositado. Depois, os 2 discípulos que foram até o caminho de Emaús disseram: não, ele andou conosco 10 quilômetros, ele foi conversando com a gente, ele foi abrindo as escrituras, ele foi nos enchendo de fé, ele entrou na nossa casa, ele participou da refeição conosco. Depois, muito mais do que os 10 apóstolos, mas as mulheres que estavam presentes e outros discípulos, né, que em Atos capítulo 1 vai dizer que eram cerca de 120 aqueles que estavam reunidos com os apóstolos, né, para que orassem para que viesse a descida do Espírito Santo. Então havia, talvez não houvesse os 120 naquele momento, mas havia muitas pessoas que haviam testemunhado deste milagre, que haviam visto a Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. E ainda assim, Tomé, ele questionou, ele não acreditou naquilo que os seus amigos estavam dizendo. Então, por conta dessas evidências, eu acredito que realmente a incredulidade foi o ponto que tomou o coração de Tomé, que não permitiu com que ele fosse levado pelo testemunho daquelas pessoas que estavam extasiadas, que estavam assim, pasmas pela manifestação de Jesus no meio deles. E então, depois de cerca de 8 dias, uma semana depois, eu fico sempre me perguntando, né, porque Jesus ele só voltou para casa depois de 40 dias, onde é que Jesus esteve esses 8 dias? O que ele andou fazendo esses 8 dias? Eu fico me perguntando essas coisas. O fato é que ele esperou, ele teve paciência para que Tomé processasse aquelas informações, e como Tomé teve um coração duro, Jesus esperou, e na próxima semana, 8 dias depois, ele entrou novamente da mesma maneira que ele se apresentou da primeira vez, com as portas trancadas, as janelas cerradas. Ele se pôs no meio deles, e a primeira coisa que Jesus fez foi ir em direção a Tomé. E quando ele foi em direção a Tomé, ele mostrou as mãos e disse: toca nas minhas mãos. Mostrou o lado e disse: coloca a tua mão no lado onde foi ferido. Pode me tocar, pode me apalpar. E ali Jesus ele disse assim, olhando para Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, somente a partir desse momento que a gente vê que a atitude de Tomé muda. Por quê? Porque ele viu o Senhor. Desde que nós nascemos, né, os seres humanos eles foram ensinados a andarem pelos seus sentidos naturais, pelas suas portas de percepções que dão sentido, né, a este mundo, que dão realidade a este mundo. A gente foi acostumado a andar pela nossa visão, pela nossa audição, pelo nosso tato, pelo nosso paladar, pela respiração. Então a gente foi acostumado, né? E o sentido espiritual ele foi adormecido dentro de nós, como se não fosse tão importante quanto essas 5 portas de percepções que nós temos, que nos fazem entrar em contato com o mundo, sentirmos o mundo, né? A realidade. E quando nós nos convertemos, o nosso sentido espiritual ele é despertado, a gente passa a ter uma visão espiritual, nós passamos a andar por fé, passamos a viver pela fé. Essa é a maneira que Deus determinou para nós. Aquele que passa a andar dentro desta realidade, ele vive através dos olhos da fé. Então Jesus ele disse assim: não sejas incrédulo, mas
crente, né? Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Mesmo depois de Tomé ter dito, Senhor meu e Deus meu, agora ele era o Deus de Tomé, né? Obviamente eu não estou aqui condenando a Tomé, porque todos nós passamos por momentos de dúvidas, momentos de incerteza. Mas o que eu quero dizer é que as evidências que estavam ali, né, diante de Tomé, eram evidências que sustentavam o testemunho daqueles discípulos, daquelas mulheres. É diferente, por exemplo, de Lucas, né, o médico que escreveu o Evangelho de Lucas, que não andou com Jesus, que nunca conheceu a Jesus. É diferente alguém que nunca andou com Jesus de alguém que andou com Jesus, como Tomé andou. Então Tomé, ele tinha as evidências para acreditar do testemunho dos seus irmãos. Ele tinha ali o testemunho diante dos seus olhos das pessoas falando. Ele tinha a promessa da ressurreição, porque Jesus havia dito que ressuscitaria no terceiro dia, né? Ele caminhou com Jesus. Então, assim, a partir deste ponto, Tomé ele tinha que ter, digamos assim, a obrigação de acreditar. A obrigação de acreditar na palavra de Deus, na palavra de Jesus, que havia dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Agora, uma coisa que nos chama muita atenção, e tem pessoas que ficam preocupadas com isso, com relação, quando surge uma dúvida, né, acerca da palavra de Deus, acerca da fé, quando surgem dúvidas no nosso coração, nós estamos pecando quando surgem essas dúvidas. Eu queria compartilhar algumas coisas com você. Por exemplo, toda dúvida que surge no nosso coração, ela deve ser usada para gerar uma pergunta. Então, se surgir uma dúvida no seu coração, se você se questionar acerca de alguma coisa, a palavra de Deus, do trabalhar do Senhor na sua vida, das direções que você tem recebido, e a dúvida vir ao seu coração, essa dúvida, ela deve ser usada para propor, para gerar uma pergunta. Quando essa pergunta for gerada, a gente precisa alcançar uma resposta. E alcançando uma resposta, essa resposta nos ajudará na decisão que precisamos tomar. Então veio a dúvida? Veio, você não está pecando. Eu não estou pecando quando surge uma dúvida. Eu estou pecando, né, quando eu simplesmente acredito naquela dúvida, abraço aquela dúvida e defino a questão. Porque a dúvida pode ser o princípio de uma solução. Deixa eu dar continuidade. A dúvida, ela nos encoraja, ela precisa nos encorajar a pensar novamente sobre o assunto questionado. A gente não pode dar o assunto por resolvido. Surgiu uma dúvida, surgiu um sentimento de incredulidade. É melhor desistir, é melhor abandonar, é melhor recuar. Não, surgiu a dúvida, não encerre ali. Mas surgiu a dúvida, faça uma pergunta, proponha uma pergunta sobre essa dúvida, busque uma resposta e dentro dessa resposta, tome uma decisão, né? Então, assim, não pode ser uma condição permanente, a gente tem que ser flexível. Não dê o assunto por encerrado, porque Deus pode usar aquela dúvida para te conduzir a um caminho seguro, para te conduzir a uma resposta. Então, podemos ter algumas dúvidas sem termos uma vida duvidosa. Dúvidas, elas vão surgir, mas a gente precisa fazer com que essas dúvidas, elas se transformem em perguntas que nos trarão respostas, que nos darão uma decisão a ser tomada. E Tomé tinha todas as evidências, ele tinha todos os argumentos para não duvidar, mas ele simplesmente limitou a questão. Ele falou, não quero saber, não acredito e ponto final. Se eu não tocar, eu não vou ver. E quando nós passamos a viver com Cristo, nós passamos a andar debaixo de uma novidade de vida. E essa novidade de vida é conhecer a palavra de Deus e é viver pela fé. Sermos estimulados pela fé, que vem pelo poder da palavra de Deus. E quem semeia a discórdia? A dúvida, a discórdia, ela pode surgir de um pensamento mesmo, mas ela pode surgir também de uma seta do maligno. Porque o nosso cérebro, ele cria também realidades, ele cria imaginações. Então, naturalmente, eu posso ter dúvidas acerca de algo sem ser uma influência maligna. Mas possa ser que
partindo de uma influência maligna, vai me trazer perturbação, incômodo, eu vou me sentir mal, vou me sentir inquieto, aquilo vai me fazer mal, porque quando o inimigo se aproxima, é isso que ele causa. Perturbação, agonia, desespero, ansiedade, mal, é tudo que nos faz mal, porque ele é cercado do mal. Mas quando é uma dúvida comum da nossa mente, que a gente, eu estou com uma dúvida tal, é algo que o teu cérebro está criando. Não existe nada de errado com isso. Mas quando se trata de coisas espirituais, de agirmos pela fé, a gente precisa ir um pouco mais além do que dar o assunto por encerrado, por definido. E por conta da incredulidade nesses dias, muitas pessoas, muitos cristãos, eu estou falando de pessoas que conhecem a Jesus, elas estão tomando caminhos alternativos para resolverem os seus problemas. Tá? Eu quero ler alguns versículos aqui para a gente ir construindo essa ministração para chegar exatamente aonde eu quero. Em 1 aos Coríntios, capítulo de número 8, 1 aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 5, diz assim: pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Paulo, ele está dizendo que existem no mundo espiritual deuses, senhores, espíritos, mas que para nós que conhecemos o Evangelho, que conhecemos o poder de Deus, nós estamos fundamentados na palavra de Jesus Cristo, nos ensinamentos dos apóstolos, na revelação de Jesus Cristo, que é o seu Evangelho, ok? Mas existem outros seres que neste mundo da realidade, eles influenciam pessoas. Eles, através de setas, através de argumentos, de artigos, de situações, eles influenciam pessoas e fazem com que essas pessoas se afastem do poder do Evangelho. Deixa eu mostrar para você um outro versículo, lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Preste atenção na definição do apóstolo Paulo. Existe um só Deus e um só ser, um só mediador, uma só ponte, uma só ligação entre Deus e os homens. Embora o mesmo Paulo diga lá em Coríntios que existam muitos deuses, que existem muitos senhores, mas aqui ele está dizendo que para chegar ao coração de Deus, que para ter respostas de Deus, existe um único caminho, uma única verdade e uma única vida. Ele diz: e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ainda em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Preste atenção, muitos cristãos, muitos servos de Deus, levados pela incredulidade, não estão mais conseguindo acreditar no poder dessa palavra. Estão sendo seduzidos nos últimos dias, nesses dias que nós vivemos, eles estão sendo seduzidos por espíritos enganadores e por doutrinas de demônios. A Bíblia é a nossa base de fé. Não existe nenhuma outra manifestação no mundo, embora possam existir muitas religiões, mas a única base de fé do cristão, daquele que professa a fé em Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então, primeiro, se você diz: eu entreguei a minha alma a Jesus Cristo,
eu sou um servo de Jesus Cristo, eu dei a minha vida para Jesus Cristo, significa que a sua base de fé, que a minha base de fé, precisa ser a palavra de Deus. Não existe outro caminho, não existe outro argumento, não existe outra opção para que a gente chegue ao coração de Deus. Só existe uma ponte, um elo, uma ligação, que é Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, nos últimos dias, Timóteo, muitos, ele ainda diz assim, expressamente afirma que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns, está falando de quem é crente, apostatarão da fé, esfriarão na fé, renunciarão à fé, abandonarão a fé. Por quê? Porque estarão buscando facilidades, estarão buscando respostas para suas vidas, e como não têm a paciência para buscar de Deus a direção para o seu futuro, para o seu caminho, para a sua realidade, elas preferem ir por caminhos alternativos. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, fala sobre o sermão profético, o princípio das dores. Capítulo 24 de Mateus, versículo 11, diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Percebe o que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo no capítulo 4, que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos as pessoas irão abandonar a fé. Jesus está dizendo no capítulo 24 de Mateus que por se multiplicar a iniquidade, se multiplicar o mal sobre a terra, o amor de quase todos esfriará. Quando nós lemos Lucas capítulo 18, nós vamos ver sobre a parábola do juiz iníquo. E no finalzinho da parábola, capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículo 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus está dizendo: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Irmãos, o mal ele tem se multiplicado. O mal ele tem sido agressivo, ele tem sido voraz, ele tem sido devastador. E que o inimigo mais tem trabalhado neste tempo é fazer com que a nossa fé se esfrie, é fazer com que a gente não acredite mais em Deus, é fazer com que a gente busque caminhos alternativos para que a gente de alguma maneira alcance aquilo que nós estamos esperando. Se nós olhamos para a vida de Tomé, que era um apóstolo de Jesus Cristo, que ele estava rodeado por uma grande nuvem de testemunhas dizendo: vimos o Senhor, ele ressuscitou, ele apareceu a nós aqui, entrou e atravessou as portas que estavam trancadas, ele andou 10 quilômetros com 2 dos nossos discípulos, ele apareceu logo pela manhã a Maria Madalena. Por que Tomé praticou a incredulidade? Porque o coração de Tomé não estava ainda firmado no poder da palavra de Deus. E nós, quando vamos nos alimentando da palavra de Deus, a nossa fé vai sendo fortalecida, a nossa fé vai sendo edificada, a gente vai se tornando pessoas maduras na fé, fazendo com que, mesmo que venham sobre nós os dias maus, as perturbações, as dúvidas, as incertezas, nós não nos deixaremos ser vencidos por elas, porque nós estamos buscando um embasamento seguro que é no poder da palavra de Deus. Então, o amor de muitos vai esfriar. Quando Jesus voltar, possa ser que ele não encontre fé na terra. E nós precisamos estar alertas sobre essa questão. Por que precisamos estar alertas? Porque ele está falando para crentes. Ele está falando para pessoas que professam a fé nele. Ele não está falando para ímpio, para quem não conhece a ele. Ele está falando para pessoas que vão à igreja. Pessoas que dão dízimo, pessoas que cantam hinos da harpa, pessoas que cultuam a ele, pessoas que expressam, que digam, falam com a boca cheia, que usam uma camiseta escrita: Jesus, eu te amo.
Ele está falando acerca dessas pessoas. Tomem cuidado, porque o amor de vocês por mim pode esfriar. E se esse amor esfriar, a incredulidade vai entrar no seu coração. E a incredulidade é um mal devastador que nos afasta do Criador, que nos leva para longe do coração de Deus, que nos distancia. Jesus diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será anunciado em todos os confins da terra. Então chegará o fim. E o que são esses caminhos alternativos que muitos cristãos estão tomando? Abre comigo a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo de número 18. Irmãos, eu acredito que Deus ele está ministrando o coração de alguém nessa noite. Porque eu até conversava com a presbítera Mariana quando ela chegou. Eu falava, Deus estava me conduzindo por um caminho. Ele estava me levando por um caminho. Eu iria falar sobre a pesca maravilhosa, sobre os 153 grandes peixes que foram pescados. O Espírito estava ministrando o meu coração. E do nada, assim, foi de uma reviravolta. Deus falou, muda. Fale sobre a incredulidade e os caminhos alternativos que os meus filhos estão tomando, caminhos que para mim é a abominação. Vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 9, diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no meio de ti quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem, primeiro, adivinhador, segundo, prognosticador, terceiro, agoreiro, quarto, feiticeiro, quinto, encantador, sexto, necromante, sétimo, mágico, oitavo, nem quem consulte os mortos. Versículo 12. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que hás de possuir, as promessas que você há de possuir, que nós iremos possuir, né, as nações, elas dão ouvidos a agoreiros e a adivinhos, mas a ti, o Senhor teu Deus, não permite tal prática. Agora, o que são esses caminhos alternativos que as pessoas... Eu estou pregando nessa noite para quem é crente, para quem não conhece o Senhor. Se você é adepto de uma outra religião, eu não estou ferindo a sua religião, eu não estou atacando a sua religião. Eu estou ministrando para um povo que conhece a Deus e que professa a sua fé em Jesus Cristo, ok? Se você se sente confortável na sua religião, se ela te faz bem, então você tem todo o direito, você tem o livre-arbítrio de permanecer na sua religião. Eu estou pregando para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. E Deus, ele disse assim: Deus, ele não se agrada dessas práticas. Adivinhador, aquele que faz adivinhação por meio de cartas, por meio de objetos, por meio de símbolos. Então a primeira abominação que Deus condena é quem busca respostas para a sua vida que não está na palavra de Deus, através de adivinhação por cartas, seja ela qual for, por objetos, por pedras ou por símbolos. Isso é adivinhação e é abominação diante do Senhor. A segunda coisa que Deus abomina, prognosticador, aquele que faz prognósticos, aquele que revela o futuro. Isso é a abominação diante do Senhor. Terceiro, agoreiro. O que é um agoreiro? É um vidente. É aquele que lê a mão. É aquele que faz superstição. Pessoas supersticiosas. Aquelas pessoas que fazem predições do futuro. Que leem horóscopos. Irmãos, tem crente que acorda de manhã e ele vai consultar o horóscopo. Eu vou ver que o meu signo está falando hoje. Isso é abominação diante do Senhor. Abominação. Olha o que Deus diz, feiticeiro. Está na Bíblia, irmãos. Não é o meu ponto de vista, não é a minha opinião. A minha opinião não importa. O que importa é o que está escrito na palavra de Deus.
E a palavra de Deus está dizendo, Deus não se agrada dessas práticas, feitiçaria. O que é feitiçaria? Ocultismo, bruxaria, feitiços, magia negra, magia branca. Tudo que está ligado a sacrifícios, a oferendas, é abominação diante do Senhor, está escrito na sua palavra. O que mais Deus abomina? Encantador, quem faz encantamentos, simpatias, quem benze o corpo. Quem faz esse tipo de prática é a abominação diante do Senhor. Necromante, quem prediz o futuro evocando os mortos, quem consulta os mortos, quem faz psicografia através de mortos, pessoas que já se foram. E isso diante da palavra de Deus não é uma prática aceitável. E aqueles que fazem artes mágicas, magos, ilusionismo, essas abominações o Senhor condena pela sua palavra. Então, se eu estou pregando para crente hoje, para quem professa a fé em Jesus Cristo, esses caminhos alternativos que muitas das vezes as pessoas tomam, porque elas não querem buscar na fonte a revelação, são caminhos que Deus reprova. São caminhos que Deus não se agrada, e isso vai trazer para você, vai gerar dentro do seu coração uma incredulidade a ponto de você não mais professar a sua fé em Jesus Cristo. A sua fé vai se esfriar. Você vai ficar uma pessoa mórbida na fé, uma pessoa enfraquecida na fé, uma pessoa desnutrida na fé, porque a palavra de Deus é a única fonte que nos traz fé e nos mantém em pé e conscientes de que a palavra de Deus ela tem o poder para se cumprir na nossa vida aquilo que Deus tem prometido. Ainda continuando aqui, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, diz assim: o Senhor teu Deus, Deus falando para Moisés, o Senhor teu Deus te suscitará, te levantará um profeta como eu, no meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Versículo 18: eu lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Agora vai comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos, capítulo 3. Atos 3, versículo 17. Ora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele, Deus, a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos, os profetas, desde o princípio. Versículo 22. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Esse profeta, nós sabemos, é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então Moisés estava dizendo, depois que ele condenou aquelas práticas das nações circunvizinhas, que eles iriam tomar a terra prometida deles, Moisés ele disse: quando vocês entrarem nestas terras, nestas heranças que o Senhor tem dado a vocês, vocês não vão cometer a prática que elas cometem, porque vocês agora vivem debaixo de uma fé monoteísta, a fé num único Deus, não uma fé politeísta, em vários deuses. Mas nós aprendemos, os filhos de Israel permaneceram 2 anos, 2 meses e 21 dias no Monte Sinai, recebendo leis, mandamentos, estatutos, juízos e decretos de Deus, para adorar a um único Deus, para servir a um único Deus. E Jesus veio nos revelar o coração do Pai.
E como foi lido na introdução do culto, quando ele está diante da tentação no deserto, ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Deus nunca pediu para ser idolatrado. Deus, ele deseja ser adorado. O prazer de Deus é ser adorado. Então Moisés disse: vai chegar o dia em que Deus levantará um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. E esse profeta é o nosso Senhor, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele disse assim: bem-aventurados os que não viram, mas acreditaram. E João, o evangelista, conclui o capítulo 20, versículo 30, dizendo: Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Não existe vida fora do Filho de Deus. Não existe vida fora deste caminho que é Jesus Cristo. Deus ele não leva em consideração os tempos em que nós não conhecemos a verdade. Ele chama de tempo da ignorância. Então, quando nós não conhecemos a verdade, quando nós não conhecemos o que Ele, Deus, não gosta, nós estamos livres de uma culpa, de uma condenação. Mas a partir do momento que Deus nos revela o que desagrada ao coração dele, o que fere a santidade dele, nós nos tornamos conscientes daquilo que Deus não se agrada. Então, se essas práticas não agradam o coração de Deus, eu como cristão, você como um cristão, como um servo, uma serva de Deus, a gente precisa vir para a palavra de Deus e defender aquilo que a palavra de Deus determina. Então, se Deus condena a idolatria, nós precisamos rejeitar a idolatria. Se Deus condena a feitiçaria, nós precisamos deixar e não praticar a feitiçaria. Como eu disse, se outras religiões são adeptas a isso, se outras pessoas têm esse costume, têm essa prática, têm essa religião, e isso faz bem para cada um deles, nós não temos o direito de julgá-los, não temos o direito de apontá-los. Se faz bem para eles, deixam eles serem felizes assim. Mas para nós que professamos uma fé em Deus, nós temos um princípio. Então, a primeira coisa, se a gente acredita em Deus, a gente precisa acreditar na sua palavra. Se você disser para mim, eu não acredito em Deus, então você não tem nem que estar assistindo essa live. Tem um xizinho em cima, é só você apertar e sair. Mas se você disser para mim, Fábio, eu acredito em Deus, então aqui está a palavra dele, aqui está a verdade, é por aqui que nós andamos, é por aqui que nós caminhamos. Essa é a fonte de vida, essa é a fonte de restauração, esta é a fonte do sucesso, esta é a fonte de prosperidade, esta é a fonte que todo filho, que toda filha de Deus tem que caminhar debaixo dela. Nós não somos guiados por aquilo que as pessoas dizem. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E as pessoas vão fazer o quê? Elas vão aderir a esses costumes, vão aderir a essas práticas e vão querer convencer a mim, convencer a você que nós estamos errados, que nós somos caretas, que nós somos loucos, que nós somos fanáticos. Por quê? Porque é normal fazer tudo isso. Não é normal, irmãos. Normal é servir a Deus, normal é agradar o coração de Deus, normal é glorificar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Amém? Tem uma palavra que eu gosto muito aqui, deixa eu ver se eu encontro. Talvez eu não vai conseguir encontrar. É fantástico, está aqui no Evangelho de João. Tá, não vou achar. Amém, irmãos? Está pegando aí? Eu não achei. Está aqui no Evangelho, está escrito na Bíblia. Jesus ele fala justamente sobre essa questão, né, de que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E dá uma tristeza quando eu leio isso. Eu falo, poxa vida, né? Como é que a gente pode amar, né, mais a glória dos homens do que a glória de Deus?
Vem pra cá, Júlia. Vem pra cá, Maria. Vamos adorar a Deus. Vamos fazer aqui. Achei aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 5. Mas pode vir pra cá. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 39. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. É um convite de Jesus. Examine as Escrituras. Por quê? Porque nelas estão escritas acerca da vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41. Eu não aceito glória dos homens, mas vos conheço. Sei que não tendes o amor de Deus em vosso coração. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Mas, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis crer recebendo glórias uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Como podeis acreditar recebendo glória um dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresces em Moisés, crerias também em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Mas, se não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Você vê que Jesus ele afirma aqui, né, que Moisés escreveu dele, quando nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 18. Então a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, irmãos, é que a gente precisa confiar em Deus. É que a gente precisa guardar a nossa fé. É que a gente precisa ter o nosso coração firmado em Jesus Cristo, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. Somente Jesus Cristo faz a ponte para que a gente tenha comunhão com Deus, para que a gente se aproxime de Deus. E se o teu coração hoje está tomado de incredulidade, examine as Escrituras. Porque quando nós examinamos as Escrituras, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós recebemos fé. E quando nós recebemos fé, o nosso coração é fortalecido, o nosso espírito é renovado. E a palavra viva de Deus, ela vem sobre nós e ela nos abençoa, ela nos dá graça, ela nos dá virtude, ela nos dá alegria. Nós precisamos professar a nossa fé num único Deus. Existe resposta de Deus para todas as áreas da sua vida: financeira, profissional, espiritual, ministerial, sentimental e familiar. Existe uma resposta de Deus, uma palavra de Deus, uma direção de Deus para cada área da sua vida. Mas a gente precisa buscar isso. Sabe por que a incredulidade entra? Porque a gente desiste fácil. Porque a gente começa, mas não é persistente. A gente inicia, mas logo já larga de lado, porque a gente acha que Deus está demorando, que Deus não vai responder, que Deus não se importa com a gente. Mas através da vida de Balaão, que era um feiticeiro, Deus ele disse assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isaías diz em sua palavra: porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não volta sem antes cumprir o seu propósito na terra, assim será a palavra que sair da boca de Deus. Ela não voltará para ele vazia, mas ela cumprirá todo o processo, o projeto pelo qual ela foi enviada. Deus diz a verdade, e existe uma verdade de Deus ao teu respeito. Elimine essa dúvida do seu coração. Faz com que essa dúvida seja o ponto inicial das respostas de Deus que virão ao teu coração. Porque ele disse através da boca do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes ao teu respeito. Ele diz através da vida do profeta Jeremias: clama a mim que eu vou te responder. Isaías diz em sua palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, se converta ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele é misericordioso em nos perdoar. Existe um futuro de Deus, existe um caminho de vitória, um caminho excelente que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua família. Continua perseverando na palavra de Deus e na tua fé, porque ela tem um grande valor diante do Senhor. Aleluia, Jesus.
Amém? Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Há um lugar onde a
resposta é só no Senhor, é só nele. O que você precisa está nele, para você permanecer forte nele, somente nele, para que você não desista. É nele, no Senhor. Lugar de segurança, ao abrigo. Seja incrédulo, mas crente. Essa é a palavra que Jesus disse a Tomé. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele está alertando a nossa vida hoje. Isso é uma palavra de reflexão para a gente pensar como anda o nosso posicionamento em Deus. Saul, ele foi aquele que recebeu uma unção sobre a sua cabeça. Ninguém mais, ninguém menos que o profeta Samuel ungiu a vida de Saul. E a Bíblia diz que quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Mas nós vemos, nos últimos dias de Saul, ele consultando uma feiticeira em Endor. Ele foi consultar uma feiticeira, porque o Espírito do Senhor já havia se apartado dele, por conta de toda a rebeldia, desobediência, incredulidade, precipitação e orgulho que havia no coração de Saul. Então, quando Deus ele nos aponta um caminho de santidade, um caminho de pureza, um caminho de fé genuína, é para que a gente justamente não enfraqueça na fé. Por quê? Porque o Espírito Santo tem ciúme de nós. A Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. Deus ele quer você só para ele. Amém? Deus ele nos quer somente para ele. Com essa palavra nós encerramos o culto da família desta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, culto de cura e libertação. Aqui comigo na página do Instagram, tá bom? Eu acredito que até quinta ou sexta-feira o nosso governador vai dar um parecer acerca do isolamento social. E aí a gente vai saber como a gente vai proceder nos próximos dias. Tá bom, igreja? Obrigado para você que esteve conosco. Continue assistindo as nossas mensagens especial do Dia das Mães. 31 dias do mês de maio, com mensagens exclusivas, palavras edificadoras, pérolas de sabedoria que Deus tem nos dado através da vida da pastora Keila, diaconisa Ana, tem realizado um trabalho maravilhoso sobre as mamães da Bíblia. Está lá no YouTube, siga as nossas redes sociais, MAP SRC. Beijo no coração, fica com Deus, uma excelente semana e a gente se vê na quinta-feira em nome de Jesus. Tchau.